Quinta-feira, 11 de maio de 2023. Veja os destaques desta edição. OMS declara que varíola do macaco não é mais emergência sanitária global. Google entra na concorrência e abre o chatbot de inteligência artificial. Ferramenta está disponível para 180 países. Na União Europeia, avançam proibições para inteligências artificiais. Essa é a primeira norma de IA no mundo. Seca no mundo. Canadá e Espanha enfrentam crises hídricas e investem milhões em melhorias e no combate a incêndios. Na agenda cultural, vamos falar da Meca. Mostra de cinema dá destaque a filmes de temática socioambientais. 3 cidades são contempladas. E você vai ver ainda Agropolo 2023. Feira Agropecuária movimenta Paulo Lopes nos próximos dias. Expectativa é de R$2 milhões em negociações. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 20h03. Depois de um ano, a OMS declarou nesta quinta-feira que a Mpox, antiga varíola do macaco, não é mais uma emergência de saúde global. A declaração vem um ano depois dos alertas sobre a propagação. O anúncio acontece uma semana depois da instituição ter levantado o alerta máximo para a Covid-19. Ontem, o Comitê de Emergência para a Mpox se reuniu e me recomendou que o surto internacional não representa mais uma preocupação de saúde pública internacional. Aceitei o conselho e estou satisfeito de declarar que o Mpox não é mais uma emergência de saúde pública. Em maio de 2022, surtos da doença começaram a ser registrados na Europa e nos Estados Unidos, fora das dezenas de países da África Central e Ocidental, onde a doença é endêmica. No total, já foram registrados mais de 87 mil casos em 111 países. Com 140 mortos, o Mpox é caracterizado por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. E o Executivo Federal e Judiciário estão novamente em lados opostos na Argentina. Nesta quarta-feira, o presidente Alberto Fernandes atacou em rede nacional a Suprema Corte do país após a suspensão das eleições em 2 províncias, onde se projetava a vitória da situação. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, acusou nesta quarta-feira a Suprema Corte do país de manipular os prazos eleitorais. Em rede nacional, o político de 64 anos criticou a decisão do tribunal de suspender as eleições em 2 províncias, onde se projetava a vitória da situação, em uma escalada do conflito entre os poderes executivo e judiciário. A Corte Suprema de Justiça ha demonstrado uma vez mais. O Supremo Tribunal de Justiça demonstrou mais uma vez que é capaz de adaptar suas decisões às necessidades políticas da oposição. E assim, mais uma vez, expôs seu caráter antidemocrático e seu profundo desrespeito ao regime federal que nos governa. E sua profunda desatenção ao regime federal que nos governa. Na terça-feira, o Supremo argentino decidiu a favor de uma medida cautelar apresentada pelos partidos locais vinculados ao opositor Juntos pela Mudança, liderado pelo ex-presidente Maurício Macri. Evidentemente, os jueces que aceitaram ser designados por decreto... Evidentemente, os juízes que aceitaram ser nomeados por decreto de Maurício Macri continuam a responder suas ordens. Também não é por acaso que determinaram a suspensão das eleições, ao mesmo tempo que acontece uma sessão de julgamento político no Congresso Nacional, onde membros da Corte estavam sendo denunciados por suposta corrupção na gestão de recursos públicos. Por suposta corrupção no manejo de fundos públicos. A decisão da Suprema Corte foi tomada a 5 dias das eleições, que deveriam ser realizadas no domingo, em um ano que também terá presidenciais em 23 de outubro. O conflito entre poderes também ocorre em um momento em que estão em andamento julgamentos por suspeita de corrupção contra dirigentes da situação peronista, entre eles a ex-presidente e hoje vice-presidente Cristina Kirchner,
O governo impulsionou uma reforma do judiciário por meio de leis que ainda devem ser analisadas no Congresso e que inclui a ampliação da corte, que atualmente tem 4 juízes, depois que uma magistrada, já aposentada, não foi substituída. Preso desde 14 de janeiro, em função das investigações sobre os ataques ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, recebeu hoje do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a decisão de soltura. Em troca de prisão preventiva, Torres deverá usar tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou que o ex-ministro deverá cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana. No despacho, o magistrado também determinou que Torres está proibido de usar as redes sociais, além de ter cancelado o porte de arma e proibido a comunicação de Torres com os demais investigados. A seca e o calor estão alimentando incêndios florestais sem precedentes no Canadá. No total, já foram queimados 390 mil hectares. Vegetação seca, recorde de temperatura e ventos fortes. Esse acúmulo de fenômenos explica por que Alberta, no oeste do Canadá, está experimentando incêndios florestais de uma magnitude sem precedentes este ano. A extensão dos incêndios e o aparecimento antes do normal ilustram os impactos da mudança climática, dizem os cientistas. Devido à localização geográfica, o Canadá está esquentando mais rápido que o resto do mundo. Esses fenômenos, portanto, estão cada vez mais propensos a se repetirem com frequência. No total, já foram queimados 390 mil hectares. Isso é 10 vezes mais que um ano normal. Quase 30 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas, enquanto centenas de bombeiros trabalham para controlar as chamas. A grande maioria dos incêndios ocorre por uma ação humana, produzida por cigarro, fogueiras que não foram apagadas adequadamente e, às vezes, atos mal intencionados. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governo da Espanha anunciou um pacote bilionário para combater a seca. A ONU afirma que 75% da Espanha corre risco de desertificação com as mudanças climáticas. Serão investidos quase 2 bilhões e 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 11 bilhões de reais, para combater a intensa seca no país e o impacto no setor produtivo. Mais da metade do valor vai ser destinado principalmente para aumentar a disponibilidade de água e outro grande montante para ajudar agricultores e pecuaristas. A situação de seca acumulada e de redução de chuvas nos últimos anos, e em particular neste primeiro trimestre de 2023, é sensível, delicada nas baías de Guadalquivir, nas bacias da Andaluzia, nas interiores da Catalunha, e é necessário vigilância especial nas de Guaidana, Júcar e Segura. O pacote busca adotar medidas urgentes em matéria agrária e hídrica em resposta ao agravamento das condições. O investimento pretende construir novas infraestruturas como estações de dessalinização, além de duplicar a reutilização das águas urbanas. Ao mesmo tempo, vai custear a redução das tarifas pagas pelos produtores para terem acesso à água. Dados do Ministério da Transição Ecológica indicam que os reservatórios do país operam no momento com menos de 50% da capacidade. A ONU afirma que 75% da Espanha corre risco de desertificação com as mudanças climáticas. E um aumento drástico de deslocados internos, aqueles que fogem de casa, mas permanecem no país de origem, foi registrado em 2022. O alerta é de 2 entidades para o monitoramento de deslocados e refugiados. Um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno e do Conselho Norueguês para os Refugiados afirma que o acúmulo de crises forçou mais de 70 milhões de pessoas a fugirem de casa no ano passado, um número recorde. Em 2022, 71 milhões foram registrados como deslocados internos, um aumento anual de 20%. Em grande parte provocado pelas fugas em massa depois da invasão russa da Ucrânia
e pelas inundações no Paquistão. O número de novos deslocados aumentou em quase 61 milhões de pessoas, algumas delas obrigadas a fugir em várias oportunidades, uma alta de 60% na comparação com o ano anterior. O relatório global de deslocamento interno deste ano pinta um quadro bastante sombrio do mundo, já que estamos reportando o maior número registrado de deslocados internos. É praticamente o dobro do número que registramos 10 anos atrás e aumentou em 20% desde o ano anterior. As agências alertam que o número deve aumentar em 2023. No Sudão, os combates iniciados em abril já forçaram 700 mil pessoas a fugir para outras áreas do país. Ainda que muitos sejam forçados a fugir em várias regiões, quase 75% do total vive em apenas 10 países: Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Ucrânia, Colômbia, Etiópia, Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão. E a Petrobras deverá pagar aos acionistas o valor de R$ 1,89 por ação ordinária e preferencial. Ao todo, cerca de 24 bilhões serão distribuídos aos investidores. A remuneração será paga em 2 parcelas iguais, nos dias 18 de agosto e 20 de setembro. De acordo com um comunicado ao mercado disponível no portal da Petrobras, o valor aprovado é compatível com a sustentabilidade financeira da empresa. A inflação em 12 meses nos Estados Unidos caiu para 4,9%. Foi o que mostrou o índice de preços divulgado nesta quarta-feira. Mesmo assim, o índice é considerado elevado com relação ao período da pré-pandemia. A inflação em 12 meses desacelerou em abril nos Estados Unidos para 4,9%, o menor nível desde abril de 2021. O dado foi divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. O índice de preços ao consumidor, pelo qual as aposentadorias são indexadas, ficou ligeiramente abaixo de 5% nos 12 meses, encerrados em março. Em um mês, a inflação voltou a acelerar, atingindo 0,4% contra 0,1% em março, detalhou o Departamento do Trabalho em nota. Embora neste novo valor mostre um passo na direção certa para as autoridades econômicas e marque o menor aumento anual em quase 2 anos, mantém-se muito acima dos níveis anteriores à pandemia de Covid-19. Os analistas acompanham de perto os números da inflação, um índice-chave, enquanto o Banco Central americano avalia se deve aumentar ainda mais a taxa de juros. Mais de um ano depois de uma autoridade monetária iniciar o ciclo de alta das taxas, a inflação se manteve alta nos Estados Unidos. Migrantes recém-chegados aos Estados Unidos conseguem os primeiros empregos para continuarem a jornada em solo americano. Nesta quinta-feira, uma das principais normas sanitárias que dificultavam o acesso e a permanência dos imigrantes na terra do tio Sam chega ao fim. O fluxo migratório próximo às regiões fronteiriças promete ser intenso. A cidade de Brownsville, no Texas, começa a receber mão de obra de imigrantes recém-chegados nos Estados Unidos. Com o fim de algumas normas sanitárias se aproximando, milhares de pessoas aumentaram as esperanças de finalmente começar uma nova vida do outro lado da fronteira. Estamos tentando ganhar dinheiro e trabalhar. Viemos pedir por dinheiro e nos deram trabalho. Agora lavamos carros e as pessoas nos ajudam com alguma coisa. Não, tenho 2 dias. Sino que agarrei o trabalho porque necessito seguir. Estou aqui há 2 dias e arrumei um serviço porque preciso continuar minha jornada. Quero ir para Nova York. Sou venezuelano, vim a pé e de ônibus, foi uma longa viagem. Não desejo a ninguém o que aconteceu comigo, mas continuo. Isso é largo trajeto. Que não se lo deseo a nadie o que me sucedeu e todo, pero sigo adelante. Os Estados Unidos se preparam para a chegada de milhares de imigrantes esta semana. O chamado Título 42, uma política ativada durante a pandemia para impedir a propagação da Covid-19 nos Estados Unidos, mas que na prática bloqueou a possibilidade de solicitação de asilo, expira nesta quinta-feira. Mas o acesso ao asilo pode ficar mais difícil, estando sujeito à punição os migrantes que não adotarem as vias legais ou não iniciarem os pedidos em um país de trânsito.
O governo americano se prepara há mais de um ano para o momento, com uma série de medidas que incluem recompensas para os migrantes que iniciam os trâmites dos pedidos antes de chegar à fronteira. Com o aumento do fluxo migratório, mais de 24 mil policiais foram mobilizados para a região fronteiriça em um período que o presidente Joe Biden admitiu que será caótico. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo publicou hoje a expectativa de crescimento da produção brasileira, apesar de colocar o Brasil como um dos principais impulsionadores de oferta de combustíveis líquidos em 2022, ao lado dos Estados Unidos, da Rússia, do Canadá, da Guiana e da China. A produção de petróleo do país registrou uma queda em 147 mil barris de petróleo por dia em março deste ano, em relação a fevereiro, para uma média de 3,1 milhões de barris por dia. O documento cita que as maiores quedas na produção foram registradas na Noruega e na Tailândia. E você vai ver a seguir. Google entra na briga e cria chatbot de inteligência artificial. Na Europa, é criada a primeira norma de inteligência artificial do mundo. Paulo Lopes cedia mais uma edição da Agropolo. Organizadores esperam movimentar mais de 2 milhões em negócios. E tem o Festival de Cinema que busca conscientizar a população sobre causas ambientais por meio da sétima arte. Estamos de volta. Agora são 20 horas e 20 minutos. O Google anunciou nesta quarta-feira a abertura do chatbot Bard, concorrente do ChatGPT, apoiado pela Microsoft para 180 países em inglês, e anunciou a integração dessa tecnologia a várias outras plataformas, inclusive a ferramenta de busca online. O lançamento em novembro do ChatGPT, projetado pela empresa californiana OpenAI e financiado principalmente pela Microsoft, deu início a uma corrida frenética pela inteligência artificial generativa, que é mais criativa, capaz de gerar textos, imagens e até obras de arte, em vez de simplesmente analisar ou agir com base nos dados existentes. O Google respondeu ao lançamento do ChatGPT com o Bard, aberto ao público
público de forma limitada no mês de março deste ano. Atualmente disponível apenas em inglês, japonês e coreano, o novo chatbot em breve poderá conversar em 40 idiomas. Espera-se ainda que se torne multimídia, ou seja, que possa integrar imagens às perguntas e respostas dos usuários. A empresa também mostrou como a busca online irá mudar gradualmente, com respostas escritas para as perguntas dos usuários acima dos links tradicionais e a possibilidade de interagir com a interface, solicitando esclarecimentos, por exemplo. O novo Google estará disponível nas próximas semanas e a empresa abriu uma lista de espera na qual os usuários podem se inscrever para utilizá-lo em algumas semanas. Atualmente, o Bard não é suportado no Brasil. Mas nem tudo são flores com relação à inteligência artificial. A regulamentação das inteligências artificiais deu mais um passo nesta quinta-feira no Parlamento Europeu. Deputados aprovaram a limitação do uso no bloco, mas com a continuidade de incentivos ao setor. O projeto para regulamentar a inteligência artificial na União Europeia superou nesta quinta-feira uma etapa importante ao receber a primeira aprovação dos eurodeputados que pediram novas proibições e uma análise mais profunda do fenômeno ChatGPT. Os eurodeputados das comissões permanentes de liberdades civis e de proteção dos consumidores aprovaram por ampla maioria a limitação do uso da inteligência artificial no bloco, mas com a continuidade dos incentivos ao setor. O texto vai ser apresentado ao plenário do Parlamento em junho e, em caso de aprovação, as negociações vão ter início com os Estados-membros da União Europeia para a redação de uma lei definitiva. A Comissão Europeia propôs há 2 anos um projeto de regulamentação das inteligências artificiais, mas a análise parlamentar foi mais longa que o previsto e sofreu um adiamento devido às polêmicas sobre os perigos das ferramentas capazes de criar textos ou imagens. Os eurodeputados consideraram a votação desta quinta-feira histórica e afirmaram que esperam concluir o processo com a implementação da primeira norma no mundo sobre inteligência artificial. O texto aprovado inclui alguns dos principais eixos da proposta apresentada em 2021, mas também sugere a proibição da vigilância biométrica, do reconhecimento de emoções e do uso de sistemas de inteligência artificial para a vigilância policial antecipada. E a cidade de Paulo Lopes, em Santa Catarina, vai realizar a 2ª edição da Agropolo. O evento será realizado no Parque de Eventos do município. Em uma estrutura maior que a do ano anterior, a Agropolo 2023 pretende movimentar ainda mais o setor pecuarista de Paulo Lopes e região. Para nós, a Agropolo surgiu como uma grande vitrine. Nós acreditamos muito nessa ideia, porque temos bons produtos, só que em casa a gente fica muito limitado quanto a vendedores, compradores, e a Agropolo veio para juntar isso tudo. Gente querendo vender, gente querendo comprar, então para nós é muito gratificante. Então, o ano passado já foi uma surpresa, né? A gente esperava aí umas 5 mil pessoas e nos deparamos com 25 mil pessoas no evento, né? E esse ano, quando a gente começou a organizar, foi mais tranquilo, porque o pessoal já sabia qual era a proposta da Agropolo, né? Então, as pessoas foram nos procurando, os produtores foram já se organizando com antecedência, o setor de alimentação também foi mais, né? Já viram que tem potencial e o pessoal investiu mais na feira, né? E a gente praticamente dobrou o tamanho esse ano. Serão mais de 400 cabeças de gado leiloadas, entre terneiros de 7 a 8 meses. Todos ofertados por produtores de Paulo Lopes, além de outros 30 puros de origem, vindos de cidades da região. A expectativa dos organizadores é de uma movimentação econômica acima de 2 milhões de reais. Aqui nós vamos ter POs, que são os puros de origem, touros de diversas raças, tanto europeias quanto zebuínas. Dos leilões dos terneiros, teremos diversas raças, Nelores, Brangos, Angus, Braford, alguns Nelores pintados. Então, assim, a gente está conseguindo trazer um pouquinho de cada, mas muito bom das melhores raças que a gente tem hoje que são comercializadas no mercado.
Nós estamos com uma expectativa esse ano de movimentação econômica mais de 2 milhões, né? E de gado, de máquinas, do setor que está aqui, né? Fora o que está em torno, né? Pousadas que são movimentadas, é padaria, é mercado, são lojas que as pessoas estão indo comprar, as próprias lojas postando, né? Que como o movimento já aumentou, porque estão procurando roupa, né? Então, empresas que estão vindo nos procurar porque querem de alguma forma se identificar no município, né? Se mostrar no município. Além do leilão dos terneiros, nessas cocheiras estarão quase 70 cabeças de gado puros de origem, número maior que do ano passado. Também terá um espaço para exposição de animais, como equinos, ovinos, coelhos e peixes. Na exposição de animais está um ouro, né, de gado de corte. Corro o risco aqui a dizer que já vamos ser uma referência de exposição, né, com produtores aí de genética dos melhores que tem em Santa Catarina. Porque o ano passado a Agropolo se consolidou no mercado, esse ano nós tivemos procura dos produtores, ano passado a gente saía atrás dos produtores e pedia para que eles viessem, esse ano foi diferente, as pessoas nos procuravam. E, então, assim, hoje a Associação dos Pecuaristas vem trabalhando, nós somos muito novos ainda, apenas 3 meses aí, a gente está engatinhando, mas com a visão lá na frente. Nós temos bons produtos, bons produtores e a gente está atrás do melhoramento genético. A gente quer produzir o que o mercado está precisando. A Agropolo será realizada em 3 dias, no Parque de Eventos da cidade, que além da comercialização de gado, terá espaço gastronômico, cultural, equipamentos agrícolas e apresentações musicais. Leilão, nós dobramos o leilão também, antes foi 1 dia de leilão, esse ano vão ser 2. Na sexta-feira à noite vamos ter leilão de gado PO, que é o gado de elite. No sábado à tarde vamos ter em torno de 500 terneiros e terneiras dos nossos produtores locais, da Associação de Pecuaristas. E no domingo nós incluímos agora o desfile de carro de boi, porque a Agropolo é isso, né? Ela mistura o agro, mistura a cultura, mistura o local, né? Então essa é a proposta. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma surpresa positiva, porque eu vi pessoalmente os lotes e eu estou assim, bastante contente com o que vai vir amanhã. E convido a todos para que venham ver, venham prestigiar, porque os nossos terneiros estão acima da média. Para o final de semana que se aproxima. Lembrando que a Agropolo começa amanhã e encerra neste domingo, dia 14. Um dos voos da Voipes no Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, teve alterações neste mês de maio. O voo com destino ao aeroporto de Congonhas, que deveria decolar às 12 horas e 5 minutos, foi alterado para as 17 horas e 40 minutos. A informação foi repassada à Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias pela Assessoria de Comunicação da empresa. A mudança segue até o dia 31 de maio e retorna ao normal no mês de junho. Fim de semana chegando e também o momento da agenda cultural. Vamos conferir o que tem de novidades na área. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e o Agenda Cultural de hoje é sobre arte, cultura, cinema e sustentabilidade. Vamos falar da mostra Encantos do Cinema Ambiental. Eu bati um papo com o Doti, que é um dos organizadores do evento. Ele contou que neste ano a mostra vai acontecer nos 3 municípios que compõem a Rota da Baleia Franca. Vamos conferir? Entre os dias 16 e 20 de maio, os municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba vão receber um dos principais eventos de cinema do estado. Serão 5 dias de reflexão sobre o meio ambiente. A mostra surge com o objetivo de exibir filmes com conteúdos socioambientais, incentivando as produções regionais de cinema, atuando como um agente transformador da nossa sociedade. Nós temos produções das 24 obras cinematográficas que nós vamos exibir esse ano, entre curtas, médias e longas metragens, dos gêneros animação, ficção e documentário,
são distribuídas por 6 países, são representadas por 6 países, né? Então, nós temos filmes da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Grécia, da Argentina, do Brasil, né? A grande maioria são dos filmes brasileiros, né? Então, a gente procura fazer um recorte, né, dos filmes brasileiros e localizando os filmes regionais para fazer parte dessa mostra, né? Então, nós temos um filme incrível que foi produzido pela Alana Meneghel e pelo Liberto, que é Onde Estão as Lavadeiras, que é um filme de Imbituba, muito bacana. E também nós temos representando a região lá de Bombinhas, né? Que é um filme Vidas de Engenho também, que é um filme muito, muito bacana. Então, acho que a ideia é essa, né? De a gente dar vitrine para esses filmes também produzidos aqui na região, né, para que eles possam ser assistidos, vistos e tudo mais. As respectivas sessões serão em diferentes pontos culturais das 3 cidades. O festival, que possui classificação livre, também é inclusivo. O projeto conta com sessões nas APAES das 3 cidades. A gente trabalha com a democratização do acesso, ou seja, um evento exclusivamente totalmente gratuito, né? E também a gente trabalha com a questão da acessibilidade. Então, a gente também exibe alguns filmes para deficientes visuais, auditivos. Então, tem filmes em libras, em audiodescrição, em legendagem descritiva. Então, eu gosto de dizer que é uma mostra para todos, sem exceção. A iniciativa conta com diversas atrações além dos filmes. E o Doti explicou tudinho pra gente não perder nenhum detalhe. 16 e 17 em Laguna, né? Nós teremos sessões no Cine Mussi, que é um cinema muito bacana de Laguna. Quem não conhece, eu acho que vale a pena ir lá conhecer, que é um cinema fantástico, de rua, totalmente restaurado. Depois nós temos sessões na PAI e à noite, no dia 16, a gente faz uma sessão na rua, num projeto junto com a livraria Coruja Buraqueira, e a gente vai exibir os filmes do Centro Cultural, lá no Centro Histórico, de Laguna. No dia 17, a gente faz sessões também de manhã para os estudantes da rede pública municipal, no Cine Mussi, e à tarde a gente exibe na UDESC, né? Um filme bem bacana, Revolucionários, um filme bem legal, seguido de debate. E à noite, na verdade, eu acho que é a grande abertura, digamos, né? Porque vai ser no Cine Mussi, para o público aberto como um todo, e é o filme Regenerar, Caminhos Possíveis em um Planeta Machucado, um filme incrível também, que também vai ser mediado com debate, com vários convidados, convidadas para participar. Na quarta-feira, na quinta-feira, no dia 18, vai ser em Bituba. A gente vai fazer na Biblioteca Pública Municipal, lá da cidade, na PAI também, e à noite no Teatro Usina, com o filme Vidas de Engenho, que também vai ter uma participação bem importante das nossas convidadas, né? A diretora de cultura da cidade, Alessandra, a presidenta do Conselho de Políticas Culturais de Imbituba também, e a Marlene Borges também, que representa uma associação dos agricultores, né? Então vai ser um debate bem rico, e aí termina em Garopaba, nos dias 19, com sessões no Quilombo Morro do Fortunato, uma atividade de educação ambiental bem legal, ministrada pelo Rafael, do Viveiro do Macucu, e também, depois de uma sequência, no Quilombo também, vai ter uma roda de conversa com a Simone Poleto, que é da Bioconsciência, né? Para discutir o filme Vidas de Quilombo. Acho que vai ser bem legal. E na parte da tarde a gente vai para o Luiz Carlos Luiz, com a exibição, né, a exposição do museu do Instituto Australis, e a gente vai levar os alunos da PAI de Laguna, de Garopaba, para essa exibição desse filme, né? Baleia Mágica, é um filme bem infantil, bem legal.
E também depois, no Luiz Carlos Luiz, também às 16 horas, a exibição do filme Mar Brasil, com a participação do Kiko Rigo, do Monitoramento Mirim Costeiro. E para fechar, na sexta-feira, dia 19, no Ser Humano Surf, um debate bem rico também, com o diretor, inclusive o diretor do filme vai estar presente, que Não é uma Escolha, que é um filme bem legal, que fala sobre a questão da alimentação, dos processos que aconteceram nos últimos 30 anos. É um filme bem interessante também. E, para encerrar, no dia 20, no bairro da Encantada, no Centro Cultural da Encantada, a gente acabou fazendo um mini festival, uma mini mostra lá, né? Porque a gente teve uma adesão muito grande do Grupo Comunitário da Encantada, então vai ter apresentações musicais, vai ter apresentação de dança, vai ter exposição fotográfica, vai ter oficina de origami, a exibição dos filmes também. E aí a gente termina no dia 20 na Casa de Cultura de Garopaba. Os filmes são para todas as idades. O evento é uma opção de entretenimento, possibilitando a criação de novas relações, além de proporcionar o acesso ao cinema ambiental, nacional e regional. Anota aí, entre terça e sábado você tem uma programação interessante na sua agenda cultural. Gostou da dica? Então não vá perder. E já sabe, né? Quando der, a gente volta. Uma excelente alternativa para quem gosta de cinema e meio ambiente. Fica a dica. E essa edição do Pix News fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias você já sabe em pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.